Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você. Hoje nós vamos falar do profeta Miqueias. Miqueias, um homem de Deus, um homem simples, vivia no seu aposento. Deus o chamou para trazer ao conhecimento do povo a mensagem de transformação, porque o povo estava perdido na corrupção, na idolatria, adorando a outros deuses e na degradação moral. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Em uma época em que o povo de Judá se afastava da presença de Deus, vivendo em meia injustiça e corrupção, um homem simples chamado Miqueias recebeu um chamado. Deus escolheu para ser a sua voz, enfrentar poderosos e expor a verdade com uma coragem e uma missão de justiça. Miqueias alertou que os sacrifícios vazios não agradavam a Deus, mas sim um coração justo e humilde. Assim o profeta iniciou a sua jornada, desafiando os reis e líderes religiosos, trazendo uma advertência dura, mas também uma promessa de esperança para aqueles que buscassem o caminho da retidão. Quer saber como alguém simples se tornou a voz que confrontou todo o reino? Acompanhe esta história de Miqueias e descubra toda esta jornada de fé, coragem e redenção. Miqueias nasceu em Moresete, uma vila simples e distante do burburinho de Jerusalém. Cresceu numa família humilde, cercado pelos campos e as colinas da Judeia, onde a cada estação observava as plantas que o seu pai cuidava com dedicação. Desde cedo, Miqueias ouvia sobre o Deus de Israel, aquele que tirara o povo da escravidão e fizera promessas eternas, mas ao redor a realidade parecia ser bem diferente das histórias. O povo de Judá, especialmente os mais ricos e poderosos, vivia de forma oposta ao que Deus ensinava. O profeta Miqueias via os injustiçados sendo esquecidos e os poderosos ampliando o seu domínio, usando da fé para manipular, enriquecer-se e pisar sobre os fracos. Ele sempre foi um garoto observador e, enquanto crescia, começou a ver a tristeza nos olhos dos mais pobres. Muitos vinham buscar ajuda em Moressetes, escapando da exigência dos cobradores de imposto e das opressões dos líderes que deviam protegê-los. Seu coração se enchia de inquietação. Como podia os escolhidos de Deus tratar o seu próprio povo com tamanha frieza? Era algo que Miqueias não conseguiria aceitá-lo. Era algo que Miqueias não conseguia aceitar. E isso começou a inflamar seu espírito. Quando jovem, a pergunta que não saía da sua cabeça era: onde estava a justiça que Deus tanto pedia ao seu povo? Mal sabia ele que um dia
Deus usaria justamente a sua indignação para algo muito maior. Os dias de tranquilidade na vila era uma preparação para o que estava por vir. E ao longo dos anos, o mundo em redor do profeta Miqueias se tornaria palco de revelações, confrontos e um chamado que ele jamais se imaginaria. Os anos passaram e Miqueias se tornou um homem mais atento e dedicado, conhecido em Moresete por sua humildade e por ser alguém que sempre ajudava os vizinhos, ainda que estivesse pouco para si próprio. Trabalhava ao lado do pai no campo, mas a sua mente não conseguia se desprender da ideia de justiça. Ele via cada vez mais como o povo de Deus era desprezado e enganado pelos próprios líderes, que dizia guiá-los. Nas noites silenciosas, o profeta Miqueias perguntava a Deus por que tanto sofrimento. Havia uma angústia crescente no seu coração, um pressentimento de que algo terrível se aproximava, e isso não deixava dormi-lo em paz. Foi numa destas noites, enquanto orava num canto solitário, que ele teve uma experiência que mudaria a sua vida para sempre. Algo que parecia envolvê-lo de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. Em seu coração, ele ouviu uma mensagem. Era Deus chamando para ser uma voz que despertaria o povo para o caminho certo. Aquele peso que carregava no coração, aquela indignação pela injustiça, agora faria sentido. Deus queria que ele fosse o seu profeta, que enfrentasse as mentiras e os abusos dos líderes e enfrentasse sobre a verdade que eles estavam ignorando. Miqueias sabia que esta missão seria dura e que provavelmente não seria bem recebido. Mas aquele chamado era forte demais para ser ignorado. Ele agora entendia que a sua vida estava prestes a mudar, que a tranquilidade de Moresete ficaria para trás e que precisaria enfrentar tudo aquilo que antes o fazia sofrer em silêncio. A manhã seguinte parecia como qualquer outra em Moresete, mas algo em Miqueias havia mudado para sempre. Ele agora carregava a certeza de que tinha uma missão: anunciar a verdade para o povo, alertá-lo sobre a corrupção e o abuso que lhe afastavam de Deus. Durante o dia, Miqueias permaneceu em silêncio, ponderando como começaria a transmitir uma mensagem tão dura. Na vila, era fácil notar as falhas dos líderes e, em Jerusalém, eles tinham poder e influência. Quem ouviria a mensagem de Miqueias, simples do interior? E ainda assim, ele reuniu coragem e, no fim da tarde, se posicionou no centro da vila, onde os moradores costumavam a conversar no final do trabalho. Quando começou
começou a falar, a sua voz firme cortou o ar. Ele não poupou palavras, denunciando a ganância dos líderes e anunciando que o julgamento de Deus viria se o povo continuasse a ignorar o caminho da justiça. Ouvindo aquelas palavras, alguns dos presentes se mostraram intrigados e outros chocados. Mas havia aqueles também que se incomodavam, acreditando que ele exagerava. Por que você diz essas coisas, Miqueias? Somos o povo escolhido de Deus. Ele jamais permitiria que algo de ruim nos acontecesse, exclamou um dos vizinhos. Miqueias sentiu a dúvida na voz dos amigos, mas também percebia que alguns começaram a refletir sobre suas palavras. Ele explicou que Deus não suportava o orgulho e que se não houvesse arrependimento, até a cidade sagrada de Jerusalém seria destruída. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã, vemos pelas profecias do profeta Miqueias que o povo de Jerusalém estava praticando injustiça, estavam corrompidos e se afastando de Deus. Deus levantou o profeta Miqueias para trazer a verdade para eles. Os israelitas tiveram o privilégio, por Deus, de ser alertados pelos seus erros. Quantos profetas Deus levantou no passado para dar correção no povo dele, mas mesmo assim as gerações vindouras iam caindo nos mesmos erros, nas mesmas sequências em que os seus pais haviam caído no pecado. Nos nossos dias não é diferente. Erramos nos erros em que os nossos pais na fé erraram no passado. A injustiça, a arrogância, o orgulho e a adoração a ídolos é o que nos atrapalha nos dias de hoje, assim como atrapalhou o povo de Deus no passado. Mas Deus, pelo seu amor e a sua misericórdia, sempre está levantando um homem de Deus para nos alertar sobre esta situação e nós voltarmos atrás, fazer o retorno, reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e fraqueza e pedir perdão a Deus com o coração aquebrantado, e Deus nos perdoa e assim nós seguimos no caminho e na vontade de Deus e Deus se agrada com isto. Foi esse o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e valeu!